Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Legal. Eu não sei se a gente consegue ver a minha tela aqui. É para que eu estou no ambiente aqui do Mac, tá? O objetivo hoje aqui desse vídeo é basicamente tratar da confecção de gráfico aqui no LaTeX, né? LaTeX, Latex, Tech, o que você quiser chamar, tá? O LaTeX ele é uma ferramenta, se você não souber, você vai conseguir entender agora. Ele é uma ferramenta de edição de texto, tá? No qual você se preocupa basicamente com o que você vai escrever. O resto, depois que você chama as funções, ele faz para você. À medida que você vai escrevendo, você vai vendo e vai fazendo a edição. Não é isso. Tá? Ferramenta poderosíssima, tá ok? Que você consegue fazer textos assim muito bem configurados, muito bem organizados, né? O que eu posso falar mais do LaTeX? Primeiro, é uma ferramenta gratuita, tá? Ah, Nelson, mas eu não sei usar o LaTeX, ou eu já peguei em algum momento e não gostei, eu fui forçado, aquela coisa triste, ah meu Deus, eu fui forçado a usar o LaTeX. Enfim, se você está iniciando agora o LaTeX, eu acho que esse vídeo também pode ser para você, tá? Em algum momento você vai utilizar a ferramenta, tá? Para a gente não estender muito, afinal de contas é um tema assim mais corriqueiro, né? A vida de qualquer engenheiro, como é o meu caso, eu sou engenheiro de telecomunicações, o meu doutorado é na área de instrumentação e ótica, tá? Então, eu preciso ter essa ferramenta funcionando, eu tenho que ter pelo menos esse preâmbulo aqui que vocês estão vendo, isso aqui tem que estar, tipo assim, no sangue, e eu preciso ter ele aqui comigo, certo? O que a gente vai falar hoje é basicamente do pacote do TXZ. Tá, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Tá? Ah, Nelson, você vai falar do TXZ e o PS3 e o PGF Plot. Tá? Eles funcionam quase que da mesma maneira, com uma ferramentinha ou outra. Pode ver aqui, olha, PS-Trix, para você fazer dispositivos óticos, experimentos óticos, nós. Tem eu acho que eu não tenho ele aqui, mas é para poder fazer circuito elétrico. Então, usei muito para poder fazer as minhas provas da faculdade na qual eu trabalhei. Enfim, o, o que acontece? O objetivo é tratar basicamente dos gráficos. Por quê? Primeiro, porque eu precisei em algum momento. Segundo, porque eu sei que tem gente que fica enrolado, porque fica naquela coisa, eu estou usando o Origin porque o pessoal da ciência só usa o Origin. Não, cara, você tem várias opções, tá bom? Você tem o Cy Davis, você tem alguns outros aí, mas assim, o Cy Davis é o cara que eu elegi para poder ficar ao meu lado e fazer as interpretações que eu preciso acerca dos assuntos que eu estudo, tá? E com uma vantagem, tá? Eu não sei se no Origin tem. O Cy Davis, ele consegue ainda, legal, pegar a tabela que você está trabalhando e converter para o LaTeX. Então, fica muito mais fácil você trabalhar com o Cy Davis. Mas enfim.
o que eu quero falar com vocês? Deixa eu mostrar o gráfico e depois a gente vai conversando em cima do assunto. Legal? Ó, peraí. Eu vou botar nesse daqui porque esse aqui está um pouquinho melhor organizado aqui na tela. Vamos lá. O que normalmente um cara que é um cientista ou que está trabalhando em algum laboratório, vamos supor, eu sou aluno da UF, eu estou lá no LACOP e nem o meu orientador, nem meu orientador trabalham com LaTeX, mas eu tenho algum professor que sempre trabalha. Você vai encarar isso em algum momento. Então ele vai te pedir, olha, eu quero que você confeccione o seu texto no LaTeX e depois que você começar, você nunca mais vai querer voltar para o Word. Isso é uma verdade. Tem horas que, dependendo da velocidade que você precisa do arquivo, você opta, né, para um desses pacotes Office que a gente tem por aí. Mas enfim, o que eu quero te mostrar é a relação, tá, que você tem de tabela. Isso daqui foi tirado do Cy Davis, ele converteu para mim. Claro que o floreio aqui em cima foi por minha conta. Legal? E aqui embaixo que é a cereja do bolo de hoje. É o gráfico, feito pelo próprio LaTeX. Então eu não tive que executar o programa, seja Origin ou Cy Davis, pegar esses dados, fazer um gráfico, exportar gráfico, chamar o gráfico aqui, a imagem dele. Não, fiz direto aqui. Tá? Eu não tive que copiar a tabela, tá? Colar a tabela em algum lugar, montar a tabela no LaTeX e nem fazer uma pancada de alteração. Puxei, copiei, colei aqui direto de um outro arquivo TeX e montei aqui, beleza? Legal? Então, o que eu queria mostrar? Essa lindeza aqui, certo? Como é que eu cheguei nessa lindeza? Vamos lá. Para eu chegar nela, eu tenho que ter tirado, vou voltar aqui rapidinho, eu tenho que obrigatoriamente ter tirado esses dados de algum canto, tá? Se você tem um arquivo .dat, tá? Se você tiver no Windows, se você tiver no Mac conforme eu estou aqui, você vai ter um arquivo desse tipo, legal? Vamos lá. Tá aqui. Ah, Nelson, eu não salvei direto no mesmo diretório, na mesma pasta que o meu arquivo TeX, ou o meu arquivo LaTeX. Não tem problema. Você pode iniciar ele aqui, Begin File Contents, dizer para o LaTeX, olha, esse arquivo que eu estou começando agora, ele vai ter esse nome e ele vai ter essa extensão, que é a extensão que que o meu pacote TXZ Picture vai ler, legal? E fazer o meu gráfico. Repara, você está vendo uma divisão bem marcada aqui. Se isso aqui não tiver direitinho, se, por exemplo, esse 1 tivesse começado mais para cá, ia embananar tudo, ele não ia fazer gráfico e ainda ia te dar um erro. Legal? Então, cuidado, tá? Coloquei os dados que eu precisava aqui, certo? No meu caso aqui, energia e absorção. Tá? Eu fiz e tenho 9 arquivos aqui. Esses 9 arquivos, eu vou fazer 3 gráficos com 3 informações, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Um gráfico com 3, uma outra tabela com outro gráfico, energia versus absorção, energia versus densidade. Enfim,
Vamos voltar aqui. Então, se o seu arquivo não sair de algum ponto da sua pasta, tá, que contém o arquivo LaTeX, o arquivo TeX, enfim. Eita, sai daí, rapaz. Ele vai ter que puxar de algum lugar, ou da sua pasta, ou você escreve aqui, ele grava na sua pasta e puxa os dados para você fazer o arquivo. Então, conforme a gente já tem aqui, a gente já sabe que vai ficar uma coisa bonita. Repara que você consegue trabalhar muito bem a relação das legendas, títulos, o nome dos eixos, enfim, é o que você precisar, certo? Esse daqui é um relatório que eu estou confeccionando. A gente tem as páginas principais, a folha de rosto, inicia-se o meu conjunto de tabelas, né? Conteúdos, figuras e tabelas, né? Enfim. Mais. Aquilo que vocês viram, que é o que eu quero que vocês vejam por enquanto, está aqui. Essa tabela, tá? Ela foi retirada diretamente do SciDavis. Ah, Nelson, podia ter feito? Sim, poderia ter feito. Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum. Só que a praticidade é muito grande quando você tem um cara que já faz isso para você. Repara que aqui está usando vírgula, tá? Porque foi assim que me veio o valor. Quando você fizer o arquivo, repara que você vai ter que ter ponto, tá? Então, cuidado, presta atenção. Para você fazer o gráfico, você tem que ter ponto, tá ok? Não cometa equívocos dessa ordem. Aqui ele está te mostrando valores, é isso, tá bom? Ah, poderia ter convertido para ponto? Poderia. Fica a seu critério, desde que você saiba o que você está fazendo, tá bom? E aí, para corroborar essa tabela, vem um gráfico, como todo mundo da área de ciências gosta. O que você vai... Para você fazer um gráfico, claro, você vai precisar dos dados, só que você vai precisar iniciar esse gráfico de alguma forma. Primeiro, eu quero que ele seja centralizado. Então, eu começo já centralizando o meu gráfico. Segundo, inicie o pacote que vai utilizar esse gráfico. Então, é o TXZ Picture, beleza? Então, eu já sei o pacote que vai chamar. Terceiro, eu faço a configuração dos meus eixos. Legal? Então, eu coloco um título, coloco o rótulo do meu eixo X, o rótulo do meu eixo Y. Tá? Como eu sei aqui as minhas legendas, né? Eu sei os números de onda que eu estou trabalhando. Se fosse comprimento de onda, eu também teria colocado aqui. Enfim, estou usando um outro pacote aqui dentro, que é o pacote SI Unix, se eu não me engano, tá? Para poder colocar essas unidades aqui. Legal? Terminei de configurar o meu eixo, eu entro com os meus dados, efetivamente. Então, eu vou adicionar uma plot da tabela Divisoft 5.data. Nelson, poderia ter feito somente com essa? Sim, poderia, não tem problema nenhum. Mas aqui é o caso de comparação de três dados, de três curvas em determinados números de onda. Legal? Eu fiz isso para energia versus absorção. Eu fiz isso para... Tá errado ali. Tá errado esse título. Eu fiz para densidade de coluna molecular para a área. Fiz para energia e absorção. Tá aqui, ó, exatamente do mesmo jeito.
e fiz para energia versus densidade de coluna molecular, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter na mente, eu preciso ter de onde tirar os dados. Eu tenho de onde tirar os dados? Ele está na mesma pasta? Beleza. Não está na mesma pasta, eu posso escrever ele no corpo do meu e-mail? E-mail não, gente, desculpe. Do meu arquivo TeX? Posso, está aqui. Begin File Contents, nome do arquivo e extensão. Entra com o que é cada coluna, tá? Muito embora eu tenha colocado uma legenda lá embaixo. Entro com os valores efetivos aqui e finalizo o arquivo. Legal? Tendo feito isso, onde você for colocar o seu gráfico, ele tem que iniciar. Do contrário, ele vai jogar tudo para a sua esquerda, beleza? Se você não falar nada. Eu, no meu caso, quis que ele começasse centralizado. Puxei o pacote lá em cima. Utilizei o pacote aqui embaixo. Configurei, usei os eixos, está aqui. Adicionei os dados que eu precisava analisar. Fechei eixo, fechei o pacote, fechei a centralização. Finito. Legal? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, tá? Se você precisar de alguma ajuda, eu vou estar aqui à disposição. Se você gostou, clica no curtir, beleza? Tá? Se você tiver alguma coisa para me falar, pode colocar no comentário, tá? Eu vou ter o maior prazer em responder, porque eu estou aqui para poder dividir e crescer junto com vocês. Legal? E lembrando, só de um outro detalhe, a gente está num projeto de aulas, tá? Então a gente vai gravar alguns vídeos, né? A gente vai iniciar com cálculo, com análise vetorial, né? O cálculo 4 para algumas faculdades. Então a produção desse conteúdo já está sendo feita. Se você tem interesse também em análise vetorial, só teoria, só exercícios, ou em outras áreas, dentro do cálculo, dentro da engenharia de telecom, né, você me fala, tá bom? Eu vou fazer outros vídeos, eu vou ficar te lembrando aqui, certo? Um grande abraço para você. Fiquem com Deus.